pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando hoje para o nosso Morning Call de segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. E o mercado negocia em movimento de alta nesse começo de semana que vem com a agenda carregada, com destaque para a inflação dos Estados Unidos e decisão de juros na Europa que sai essa semana. Lá na Ásia, na semana passada, o destaque ficou para a notícia de que o governo chinês proibiu o uso de iPhones e telefones de outras empresas americanas por parte dos funcionários públicos do governo. Além disso, os indicadores de atividade da China, que saíram na última semana, reforçaram o cenário de um crescimento abaixo do esperado. Na China, nessa semana, ainda saem dados de produção industrial de agosto e vendas do varejo, que devem ser alguns dos destaques da agenda por lá. Na Europa, a semana passada teve discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que mais uma vez falou que o foco do banco é combater a inflação, que está bem acima ainda da meta dos 2% ao ano. Nessa semana, lá no Banco Central Europeu vai ter decisão de juros, sai na quinta-feira, o mercado está projetando a manutenção dos juros no patamar de 4,25 ao ano. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou com queda acumulada para os principais índices. O Dow Jones caiu 0,75, S&P caiu 1,29 e o Nasdaq acumulou uma queda de 1,36% na semana. A semana por lá também foi mais curta, teve feriado na segunda-feira, o dia do trabalho. Na parte de indicadores, o livro bege, que foi publicado pelo Banco Central americano, sinalizou queda no custo de produção das empresas, o que tende a ajudar a parte da inflação. Por outro lado, o ISM de serviços veio acima do esperado, o que gerou uma certa cautela nos investidores, dado que o número acima do projetado pode indicar uma maior pressão inflacionária. Já os pedidos de seguro-desemprego semanal vieram abaixo do esperado e também fizeram aumentar a aversão a risco, já que o mercado de trabalho mais aquecido tende a manter a inflação mais alta também. Com isso tudo, a taxa de juros de 10 anos dos títulos públicos americanos chegaram na marca de 4,25% ao ano na semana, que ainda é o patamar mais próximo das máximas de 2007, e isso, claro, aumentou a percepção de risco e diminuiu a atratividade das ações. Nessa semana, o grande destaque na agenda americana deve ficar com os dados de inflação ao consumidor, que sai na quarta-feira, e inflação ao produtor, que sai na quinta-feira. Depois de vários indicadores de atividade econômica acima do esperado e a valorização do petróleo, o mercado está cauteloso sobre os dados de inflação que podem vir acima do esperado e fazer o Banco Central americano aumentar a taxa de juros ainda mais. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está subindo 0,38%, Eurostock 600 sobe 0,45%. O FTSE de Londres sobe 0,31% agora. No Japão, o Nikkei fechou com queda de 0,41% nessa madrugada. E lá na China, o Xangai Composite fechou com alta de 0,84%. Índice de mercados emergentes opera com alta de 0,21% agora. O DXY, o dólar index, está caindo 0,41%, enquanto os juros de 10 anos lá no mercado americano operando com uma alta de 0,90%, cotado a 4,29% ao ano. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,19% e o petróleo opera com queda nessa manhã. O petróleo WTI caindo 0,62%, cotado agora a 86 dólares e 99 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 0,34% e está cotado a 90 dólares e 34 centavos o barril. Petróleo em queda hoje, mas ainda em nível de preços que preocupa a inflação global. O minério de ferro fechou com uma forte alta nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério subiu 2,41%, fechou cotado aos 116 dólares e 76 centavos a tonelada. Bom, por aqui a semana passada ficou com a liquidez mais baixa por conta do feriado lá nos Estados Unidos na segunda e também com o nosso feriado na quinta-feira. Na semana o Ibovespa acumulou uma queda de 2,19% e terminou a semana nos 115.313 pontos. Dólar terminou a semana com uma alta acumulada de 1%, fechou cotado aos R$ 4,99. Na parte de indicadores, a produção industrial para o mês de julho registrou uma queda de 0,6%, abaixo do esperado. O mercado projetava uma queda menor de 0,3%. Do lado político, o presidente Lula anunciou uma reforma ministerial com o objetivo de conseguir a aprovação de medidas com foco no aumento da arrecadação para tentar atingir a meta de zerar o déficit no ano que vem. Do lado corporativo, o destaque ficou para as empresas mais ligadas ao setor de petróleo, que acompanhou a alta da commodity. A Petrobras teve uma alta acumulada na semana de 4,6% nas ações preferenciais. Destaque também para a Braskem, que teve uma alta acumulada na semana de 8,6%, depois que a companhia conseguiu captar 850 milhões de dólares numa emissão lá no mercado americano, que teve uma demanda bem maior, demanda de 2,7 bilhões de dólares, sinalizando que a empresa ainda é bem vista no mercado internacional. O setor bancário foi um destaque de queda com a medida do governo que pode definir um limite do crédito rotativo do cartão de crédito como uma parte do programa Desenrola,
que o setor acabou respondendo dizendo que essa é uma medida que pode dificultar a liberação de crédito pelas instituições. E para terminar, na nossa agenda, o destaque deve ficar com o IPCA, a inflação, que sai amanhã, na terça-feira. A previsão de mercado aponta para uma alta mensal de 0,3%. Um número muito acima disso para o IPCA pode mudar as projeções para o ritmo de queda da nossa taxa Selic. Fechando a semana, na sexta-feira, saem dados de vendas do varejo referente ao mês de julho, previsão de mercado sinalizando para uma alta de 0,3% depois de ter ficado estagnada no mês de junho. Bem, esses são os destaques para essa semana. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.